Isso aqui é outro tópico muito importante do trinômio do segundo grau e, claro, do seu gráfico, né, que é a parábola. A questão da concavidade. A gente tem que saber identificar se a parábola está assim ou se ela está assim. Então vamos botar os eixos aqui. Não interessa onde estão os eixos. Você sempre pode ter a concavidade ou voltada para cima ou voltada para baixo. Aliás, aqui eu fiz a concavidade para baixo e coloquei o gráfico debaixo do eixo, mas isso não é necessariamente assim, tá? Você pode ter a parábola aqui em cima, mais para cima, e ter a concavidade voltada para baixo. O que diz se a concavidade está voltada para cima ou para baixo é isso aqui, ó, é o A. Apenas isso. Quando o A da parábola, o que é o A da parábola? É o coeficiente de x ao quadrado. Qual é a fórmula da parábola? Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, quando você tem o A maior que zero, o A, um número positivo, a parábola está assim, com a concavidade para cima. E quando você tem o A negativo, a concavidade está voltada para baixo. Então, o A negativo. Isso é o que você tem que saber. E o B e o C tem influência nisso, na concavidade? Não. O B e o C vão interferir se a parábola está um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, ou se está mais para a esquerda, mais para a direita, ou se ela toca o eixo do X ou não. Tudo isso depende do B e o C. Claro que indiretamente depende do A também, mas o A sozinho ele define isso: concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. Por que isso, hein? Claro, você tem que entender qual é o motivo dessa relação entre o A e a concavidade. Bom, lembrando que o A nunca pode ser zero, né? Você não pode ter o coeficiente de x2 igual a zero. Por quê? Porque senão deixa de ser uma função do segundo grau, né? Vira uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Bom, estamos falando de parábola, trinômio do segundo grau. O que acontece é o seguinte, você tem que saber identificar qual é o comportamento da curva no infinito. No infinito, olha só, no infinito, ou seja, quando o x aumenta, o y vai aumentar ou ele vai diminuir? No caso aqui ele diminui, né? E aqui quando o x aumenta negativamente, vai para o menos infinito, a função vai aumentar cada vez mais, vai para o infinito, né? O que acontece aqui é o seguinte, esse termo de x ao quadrado é ele que diz o comportamento dessa função no infinito. Esse termo aqui, ele está mais relacionado com o comportamento aqui perto da origem, ou seja, onde é que estão as raízes, onde é que está o vértice, onde é que está o ponto que ele corta aqui. É como se fosse assim, o C faz a parábola andar para baixo e para cima, conforme você varia o valor de C. Isso a gente já viu, né? A parábola sobe quando você aumenta o C e ela desce quando você diminui o C. E o B faz a parábola andar para os lados. Está relacionado com isso. Na verdade, ela não anda bem para os lados, não. Ela faz um negócio assim. Quando você vai variando o B, ela faz um negócio assim. Mas vai para os lados também. E o A não tem muita influência nisso. Claro, tem um pouco, ela está relacionada, mas o A está mais relacionado com isso aqui. O A sozinho é que vai definir a função no mais infinito e no menos infinito. Então, o A vai dizer se ela é assim ou assim. Então, vai definir a concavidade. Quer ver uma coisa? Eu vou botar uma parábola aqui. Y é igual a 0,001x2 mais 1000x mais, vamos botar aqui 1 milhão. 1 milhão, 10 a 6. Então você olha assim, puxa, esse termo aqui é tão pequeno, né? Ele está multiplicado por 1 milésimo. Esse aqui está multiplicado por 1000, quer dizer, ele pesa muito mais. E esse aqui é 1 milhão, esse termo. Então, será que esse aqui vai mandar no infinito? Vai mandar no infinito. Sabe por quê? Quando você pega o x muito grande, eu vou pegar o x igual a, por exemplo, 1 milhão. 1 milhão tá bom? Tá.
o x é igual a 1 milhão. Nesse caso, quando você pegar o x igual a 1 milhão, ou seja, ele está muito mais lá na direção do infinito, claro que 1 milhão não é infinito, mas já é um número bem grande. Ou seja, você já se afastou bastante dessa região aqui onde tem um vértice, onde tem as raízes, se tiver, né? Se você pegar um x muito grande, pode ser 1 milhão ou pode ser menos 1 milhão, não interessa. Eu vou botar menos 1 milhão. Para lembrar que o comportamento no infinito, tanto faz no mais infinito ou no menos infinito, é o mesmo comportamento. Quando você elevar isso aqui ao quadrado, quanto é que vai dar isso aqui ao quadrado? O x ao quadrado vai ficar 1 com 12 zeros, né? Nossa, vai ficar um número bem grande. Ah, mas ele aparece multiplicado por 0,01, não tem importância. Nesse caso, você vai ter o AX2 igual a 0,001 vezes x ao quadrado. Então vai dar 1 bilhão. Isso aqui vai dar 1 bilhão no caso. 1 bilhão. Ficou com 9 zeros, né? Esse 1000x aqui vai dar... Puxa vida, vai dar 1 bilhão também, né? 1000 vezes x, quer dizer, o bx vai dar 1 bilhão também. Porque é 1000 vezes x, né? Bom, no caso vai dar menos 1 bilhão. E aqui você tem esse termo C, que é uma mixaria. Isso aqui é o quê? É 1 milhão só, 10 à sexta. Então você, olha só, a princípio você olhava assim e dizia, esse número aqui é muito pequeno porque ele está multiplicado por 1 milésimo. Aqui você tem o mesmo número multiplicado por 1000, é muito maior, né? 1 milhão de vezes maior. E aqui ele é 1 milhão, é grande demais. Mas quando você pega o x muito grande, ele fica elevado ao quadrado. E esse aqui não fica. Esse aqui é o próprio número grande. Aqui é o número grande elevado ao quadrado. Quer dizer, ele fica maior ainda. Então você olha aqui para x igual a 1 milhão, você já conseguiu tanto o AX2 como o BX terem o mesmo valor, né? Valores da mesma ordem de grandeza. Agora você imagina o que aconteceria se você pegasse agora o x igual a 1 trilhão. Olha só, imagina agora o que aconteceria se você pegasse x igual a 1 bilhão. Olha o que vai acontecer. O AX2, no caso, vai ficar... Eu vou botar com potência, tá? Isso aqui é 10 à nona. 10 à nona. Elevando ao quadrado, vai dar 10 a 18. Só que você multiplica por 0,001, vai ficar 10 a 15. Então, o AX2 vai dar 10 a 15. 10, quer dizer, é 1... seguido de 15 zeros. Esse BX vai dar o quê? Vai dar o x, que é 10 à nona, vezes 1000, vai dar 10 a 12. E o C continua sendo 1 milhão, 10 à sexta. Então, olha só. Esse cara aqui já é 1 milhão de vezes maior que esse. E esse 10 a 15, que é o AX2... ele já tem 3 zeros a mais do que esse. Quer dizer, esse aqui já é 1000 vezes maior. Esse já virou 1000 vezes maior que esse. Aqui no início, para valores pequenos de x, esse aqui que fica grande. Esse aqui que manda, né? E esse aqui também. Agora, quando você vai aumentando muito o x, você pode ir para o infinito à vontade. Esse termo aqui é o que vai mandar. Então, o que vai dizer o comportamento da função... Aliás, isso vale para qualquer polinômio. O que define o comportamento de um polinômio no infinito é o termo de maior grau. Mesmo que aqui o coeficiente seja muito pequeno, não interessa. Ele está elevado a maior potência, então esse expoente vai crescer muito mais. Então, quando a gente olha uma parábola e quer saber o comportamento dela no infinito, você vai olhar apenas para o ax ao quadrado. Isso aqui você não olha porque isso aqui vai se tornar desprezível em comparação com esse termo. Então, se o A for positivo, isso aqui vai dar mais infinito. Se o A for negativo, isso aqui vai dar menos infinito. Por isso que você tem essa regra aqui, que você acaba lembrando, no fim das contas, isso que acontece. Quando o A é positivo, a parábola vai
a função vai aumentar cada vez mais conforme o x se aproxima do infinito. E se for negativo, ela vai virar um número negativo aqui, ela vai virar menos infinito. Ou seja, se ela vira menos infinito, quer dizer que ela faz isso, a concavidade está para baixo. E se ela aumenta cada vez mais, ela vai para o mais infinito, quer dizer, concavidade para cima. Então, por isso que você acaba lembrando, no fim das contas, essa regrinha que interessa, tá? A parábola, ela tem a concavidade para cima quando você tem o A positivo. E a concavidade para baixo quando você tem o A negativo. Agora uma outra questão aqui que está relacionada com a concavidade, tá? A gente sabe que a concavidade pode estar para cima ou para baixo. Vamos traçar aqui os eixos. Vou fazer os eixos acima, você sabe que os eixos podem estar em qualquer posição, né? Aqui no caso, essa aqui vai ter duas raízes, ela vai cortar esse eixo. Essa aqui não vai ter. Mas ela podia estar para baixo, ela teria raiz. Então, na verdade, a gente não vai usar os eixos aqui. A pergunta é a seguinte, como é que você faz para identificar quando é que a função do segundo grau é crescente e quando que ela é decrescente? Olha só, aqui ela é decrescente, ela vem diminuindo, né? Conforme você vai andando com x está aumentando. O que a função vai fazer? Aqui ela está descendo, aqui ela sobe. Aqui ela está subindo e aqui ela desce. O vértice é um ponto crítico nessa questão. O vértice é o lugar onde ela troca de crescente para decrescente e vice-versa. Essa função do segundo grau aqui, nesse trecho, ela é crescente. E nesse trecho ela virou decrescente, quer dizer, ela diminui de valor conforme o x vai aumentando, né? Então ela é decrescente. Essa aqui é o contrário, ela vem decrescente. Quando chega no vértice, ela passa a ser crescente, ela começa a aumentar. Então nesse trecho ela é crescente. Então vocês vão encontrar exercícios que perguntam assim. Isso pode até aparecer no meio do enunciado de uma questão, né? De uma questão de prova. Identifique os intervalos onde essa função, aí dá lá uma função de segundo grau, onde essa função é crescente e onde ela é decrescente. Moleza fazer isso. A primeira coisa, quer dizer, você tem que fazer duas coisas aqui. Primeiro você tem que saber se ela é concavidade para cima ou concavidade para baixo. Faz o esboçozinho no rascunho, tá? Ah, é para baixo a concavidade, certo? Aí você identifica o vértice. Você sabe calcular o vértice. Eu já dei a fórmula para isso, né? Você podia achar o vértice completando quadrados ou então usando aquela formulinha. Bom, o que interessa é que o x do vértice tem uma fórmula para ele que é bom você lembrar. Como é que é essa fórmula? É menos b sobre 2a, né? É a média aritmética das raízes. Até quando não tem raiz, você também pode usar. O x do vértice vale menos b sobre 2a. Nesse ponto, menos b sobre 2a, é onde a função passa de crescente para decrescente, ou vice-versa, de decrescente para crescente. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, encontre o vértice. Encontre o vértice. E você vai usar que o x do vértice é menos b sobre 2a. E aí você vai, a partir daqui, faz um desenho no rascunho e você vai usar isso aqui, ó. Você vai botar antes do vértice, antes de xv e depois de xv. Depois do x do vértice. Então, antes ela é uma coisa, depois ela passa a ser outra. Ou seja, ela vai passar, se fosse isso aqui, por exemplo, no vértice, ela passaria de crescente para decrescente. Então, aqui ela é crescente e aqui ela é decrescente. Se a tua função for assim, com a concavidade voltada para cima, ali no vértice, é o ponto onde ela passa de quê? De decrescente, que ela vem diminuindo. Então, aqui ela passa de decrescente para crescente. Claro,
você tem que ter a fórmula para poder calcular isso aqui, né? Para você achar o x do vértice, olhar se o A é positivo ou negativo para decidir se é essa situação ou se é essa situação. Faz a figurinha no rascunho para você não se confundir. E eu acho que com isso a gente pode agora fazer uns exercícios.